Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Grupo Lean Live e hoje com o tema Lean Digital. Eu sou o Bruno, fundador do Grupo Lean, e hoje estão comigo para um bate-papo o Luan Oliveira, diretor da Cambanise, e o Adriel Moro, consultor da ARC, para compartilharem suas experiências e história do Lean Digital. Luan, Adriel, sejam muito bem-vindos e agradecer a vocês por terem aceitado esse convite para estar com a gente. Prazerzão, né? Um prazer a gente estar aqui, né, Luan? Eu que agradeço. Satisfação. Ainda mais com o Adriel, a gente tem uma parceria de longo prazo, com você também, né, Bruno? Já há um tempinho trabalhando juntos, é muito bom estar aqui com vocês. E esse tema aí é quente, né, Bruno? Você Rapaz, joga. é assim, ó, a live, ela funciona do pessoal mandando pergunta. Mas se a Boa, galera não mandar pergunta, eu vou mandar umas quentes aqui para vocês, hein? tá doido. O Vamos lá Luan já tem, tentar, né? já tem um cara aqui, ele já escalou o Mike aqui, né, cara? Qualquer coisa vai para ele. Tem alguém aí que você escalou ou não, Adriel? Cara, acho que eu vou ter que chamar a Nina aqui, a minha cachorra, pra me ajudar. Tô sozinho nessa. Ô, pessoal, para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, falar um pouquinho da carreira de vocês, falassem também quando que vocês tiveram contato com a filosofia Lean, como que foi esse contato, contar um pouco de vocês. Tá bom, vamos por ordem alfabética inversa aí, Luan, se você quiser começar. A inversa, Inversa. trocou. Ah, maravilha, tá bom. Bom, eu sou o Lu Oliveira, eu sou diretor da Camarase hoje, eu tenho 20 anos aí de experiência, de carreira, já trabalhei com muita coisa diferente, especialmente na área de tecnologia. Então, quando você fala de Lean Digital para mim, eu não conheci tanto do Lean Manufatura, eu conheci muito na teoria de ler, de estudar e tudo mais, mas na prática mesmo, eu nasci no Lean Digital ali cerca de 2010 a 2013, comecei a ter contato com isso, muito em transformação digital das empresas, e a gente começou a trabalhar de forma mais eficiente, trazendo os conceitos do Lean, trazendo os conceitos da manufatura para o escritório, né? Porque fazia sentido lá. Então, ao longo aí dos últimos 10, 13 anos, eu venho trabalhando com Lean Digital, especialmente em tecnologia, em gestão de software, arquitetura, engenharia de software, parte de desenvolvimento de produtos digitais. Trabalhei muito no setor bancário, telecomunicações, público, esses principais setores que eu venho trabalhando, e sempre muito com uma pegada de inovação, né, de foco, inovar para gerar uma maior eficiência organizacional. E eu gosto sempre de me apresentar, acho que o lado pessoal é importante, né? Nem tudo é trabalho nessa vida. Então, sou pai de três meninas, gosto de tênis, sou jogador de tênis e sou mestre em alguns esportes como o churrasco. Bom, Mestre de comer ou de fazer? Os dois, um Os pouquinho dos dois, né? Tá bom. Bom, gente, eu sou o Adriel. Atualmente eu trabalho como consultor, né, da ARC Business Agility, é uma empresa voltada para agilidade de negócio, onde aplicamos muito conceitos de Lean, né, seja no digital, seja serviços, office. E a minha carreira com melhoria de processos, vou generalizar, cara, começou quando eu tive eu digo que começou quando eu tive meu primeiro emprego, com uns 14 anos. Eu era office boy e saí de uma empresa de imobiliária com a coisa automatizada lá em sistemas na época que eu falava, cara, esses processos estão ruins demais, estão dando muito trabalho. Só que eu nem fazia ideia do que era isso, né? Assim, pensar em melhoria de processos. O que eu enxergava na época era que tecnologia de alguma forma tinha que ajudar. E daí para frente, eu atuei muito em empresas de TI e depois com consultoria em melhorias de processo. Por volta ali do ano 2004, eu comecei a atuar com qualidade. Dentro da área de TI, a gente tem o que a gente chama de CMMI. Na época, eram é, níveis de maturidade, de qualidade, né, de organizacionais. Então, eu atuava muito com isso, né, ajudando as empresas a melhorar internamente os seus processos. Mas aí, a partir do ano 2011, foi quando eu tropecei no Lean e falei, cara, tem cada coisa incrível aqui, né? E passei a utilizar muito uma combinação de tecnologia com diversos princípios do Lean nos clientes em que eu atuava, tanto para transformação digital
quanto para melhoria mesmo de processos, tentando criar cultura ali de Kaizen, né, de filosofia de melhoria contínua com as pessoas, né? Tem filhos, Adriel? Não, não tenho. Falando um pouquinho aqui, eu tenho duas cachorrinhas. Na verdade, uma delas não é minha, é a Nina. Ela é uma cão guia, está sendo treinada para guiar cegos e a gente está fazendo um pedaço desse treinamento, né? Então tem sido uma experiência muito incrível. E a outra cachorrinha que a gente tem, de 15 anos já, uma Yorkshire, velhinha, mas ela acha que tem ali os 2 anos de idade, né? Faz uma bagunça danada aqui. Ô Luan, você falou que você tem três filhas, cara? Três meninas, três Rapaz, mulheres. eu tenho, Mais a mulher, né? eu tenho duas filhas e a gente decidiu ter o terceiro. E a minha esposa tinha certeza que eu ia ser pai de três meninas. E vai vir um menino agora. Ah, parabéns! Eu sabia que vocês dois estavam grávidos, mas não sabia da novidade aí. Boa. Legal, Pois é, parabéns. cara. Pois é, pois Vai é. ser uma experiência fantástica, Bruno. Muito bom, Bruno. Estamos muito Parabéns. felizes aí. Aumentar a torcida do São Paulo um pouquinho, né? Que tá tão em baixa ultimamente, né? É, bom, aí eu já não sei se concordo, mas fico muito feliz com a notícia, de verdade. Pô, cara, sucesso e muita saúde para a família. Obrigado. Então vamos lá, né, Pro time, nem tanto. Bruno? Você é palmeirense, né? Palmeirense, daqui a pouquinho tem jogo. Se meu pai tivesse aqui na live, ele ia lembrar que eu era palmeirense. Você Hum. acredita nisso, cara? Minha família inteira é palmeirense. Só que meu pai, ele viajava muito pela empresa e ele era transferido, né? Então eu já morei em vários lugares. Eu sou natural de São Paulo, mas já morei em vários lugares. E eu tava morando em São Luís do Maranhão. Na ocasião, quando a gente voltou para São Paulo, foi a época que o São Paulo deu um boom. Uhum. E aí eu e a molecada virou São Paulino, né, cara? Meu pai não se conforma até hoje. Agora eu tô tentando aqui minhas filhas, né? Vamos ver se eu consigo aqui segurar a onda para. Tá difícil, São Paulo não tá ganhando nada, né? Mas quem sabe é a Copa do Brasil aí. Talvez, talvez. Até fazendo a ponte aqui para o nosso tema, você vê, o São Paulo teve uma fase ali de luxo entre os anos 2000 e pouco, e agora o Palmeiras tá muito bem nos últimos anos, né? Impressionante. E quando você olha para a fase do São Paulo, o que eles trouxeram ali do Lean, de eficiência corporativa, de organização do clube, era muito forte naquela época, né? Era o que tinha de top, de mais, de topo de linha, eles tinham ali. Mas era muito, ainda era muito analógica a operação do São Paulo na época, né? Até pela tecnologia da época. E quando você olha para o Palmeiras hoje, o que tem de digitalização das informações, o que tem de embarcado de tecnologia para poder ajudar a tirar o melhor dos jogadores em campo é impressionante, né? Você sabe que tocou num ponto interessante para a gente fazer uma analogia. Eu acredito que vocês não conheceram, mas meu irmão ele tocava boa parte dos eventos do Grupo Lean, né? E hoje ele faz 5 anos que ele mora na Espanha e ele é apaixonado por futebol. Tão apaixonado que ele fez todos os cursos da UEFA até se tornar treinador. E ele treina lá na Espanha. E uma relação que ele faz com o Lean, que é bem interessante a respeito de liderança de pessoas, é que o comportamento da liderança de um treinador europeu, ele vai mais pelo coletivismo, vai mais pela estratégia em grupo, e quando olha para a estratégia dos técnicos no Brasil, você vai mais para a estratégia dos, das pessoas que vão salvar um jogo, né? Você precisa dos heróis. E ele trouxe essa analogia que é muito forte hoje ainda nas nossas empresas, quando você ainda depende muito de alguns heróis para salvarem a empresa, para implantarem algo. E nessa analogia com o futebol europeu, muitos técnicos, ele até comenta que o técnico fala, olha, jogador brasileiro aqui é diferente, não pode ficar driblando, tem que jogar para o coletivo. E chega um determinado momento que eles abrem, né? Porque aparece um Vinícius Júnior, que eles têm que liberar o cara para jogar, né? Mas essa analogia é muito interessante do futebol com o Lean também. Essa parte de liderança, né? Cultura, eu acho que maturidade organizacional, que você depende de heróis,
Trazendo aí para os termos Lean, você está gerando um muri ali, né? Uma sobrecarga Uhum. psicológica, né, nas pessoas, né? Então, perigosíssimo, né? E, e, Essa filosofia. e o pior é o nível de maturidade baixa, né, Adriel? Como você bem falou, que é recompensado. Então, isso gera um ciclo vicioso. Vicioso, né? Esses Quanto heróis são mais. recompensados e aí cria-se uma resistência para chegar num nível de maturidade um pouco maior, onde o coletivismo é recompensado e aí você tem uma distribuição melhor da carga de trabalho entre os membros da equipe, né? Para você atingir um resultado de forma mais consistente ao longo do tempo, sem depender de uma pessoa A ou pessoa B. Pessoal, para a gente já começar no tema, eu já vou começar já direto nas perguntas e aí a gente vai desenvolvendo. Então vamos lá. Uma questão que sempre, assim, em eventos do Grupo Lean ou em fóruns de discussão digital, né? Sempre acontece o seguinte, poxa, o pessoal da área digital, eles trazem o conceito Lean, mas a dúvida fica, e onde fica o Gemba? Tem Gemba na área digital? Porque quem é da indústria pensa sempre que Gemba é só produção, né? E uma Uhum. outra questão também é a questão da gestão à vista. Quer dizer, em resumo, quando a pessoa está iniciando no Lean, ela vem muito do Ctrl+C, Ctrl+V, não necessariamente entendendo os fundamentos daquilo que é Lean. Mas ela olha algo que está dando certo, bom, aquela empresa é Lean, logo eu copio e colo aqui na minha empresa. E aí o pessoal tem essa questão, aonde está o Gemba e aonde está a gestão à vista na parte digital? Legal. Posso começar falando algumas ideias malucas que eu tenho sobre isso aqui? Olha só, gente, o que eu penso muito sobre quando a gente fala Lean Digital, né? Na minha percepção, nada mais é do que a evolução do Lean Service, por exemplo, e Lean Office. Vamos pegar Lean Service, a gente está falando aí de uma cadeia de valor em qual a gente está trazendo serviços ao cliente, né? Se a gente pegar lá na década de 90, não vou voltar lá, porque era mais ou menos essa época aí que eu lembrei aqui, onde eu era o office boy lá da empresa, né? Cara, o que eu fazia? Não sei nem se existe essa profissão hoje, né? Mas uma das coisas que eu fazia era ir ao banco, né? E aí a gente já começa a pensar, olha só os desperdícios acontecendo, né? Movimentação e transporte ali, o Adriel indo lá para a fila do banco, esperando na fila do banco, e lá tinha o caixa, né? Com aquele calhamaço de papéis, e ele pegava ali as contas e começava então, né? A digitar as contas ali. Eu até ficava impressionado, assim, cara, como é que esse cara digita tanto, né? Tão rápido. E aí, olha só, né? Serviço. Então a gente está falando de serviço. Hoje em dia, se a gente parar para pensar, onde é que está o banco? Totalmente digital, né? E todas essas coisas que a gente enfrentava foram sendo eliminadas gradualmente. Uma das coisas que eu menciono que faz parte do Lean Digital foi quando inventaram, por exemplo, o código de barras. Olha que doideira. Por quê? Você já eliminou um desperdício do caixa lá do banco. Ele tinha que ficar digitando, né? Overprocessing, né? Digitando e transportando também dado. Olha só o desperdício que a gente tem, né? Pegar um dado que está num documento físico e transportar isso para dentro de um sistema através de digitação. A partir do momento que você criou ali o código de barras, para mim é uma tecnologia semi-digital, vamos pensar assim, ou até digital já, você já eliminou ali uma boa parte de desperdícios, né? Mas perceba que é o seguinte, nesse momento, eu como um cliente, eu me dirigia até o banco e esperava ser atendido. Na cadeia de valor, provavelmente ali aquele caixa, ele começava um processo de atendimento que depois virava um estoque, isso de documentos a serem compensados, que ia para uma compensação noturna, enfim, até aquele evento ser efetivamente realizado. Hoje está tudo digital, né?
E quem é o protagonista do trabalho? Somos nós, os usuários. Então, se a gente parar para pensar, cara, o Gemba, ele tá no mundo digital mesmo, né? Tá ali, na palma da mão do usuário. E aí eu começo a até pensar o seguinte, que o profissional de user experience hoje, né, UX que a gente fala, talvez ele seja o novo profissional Lean, pela capacidade que talvez ele tenha de entender como que, né, os usuários operam aqueles dispositivos, os seus aplicativos, que desperdício eles estão tendo. E aí acho que viajando um pouquinho mais, né, se a gente imaginar, a gente pode pensar assim, qual é o ambiente físico em que as pessoas estão no momento em que elas estão fazendo suas operações? Será que o tipo de luminosidade que tem ali, barulhos, o tipo de aparelho que a pessoa utiliza, será que essas características, né, geram algum tipo de desperdício e problema ali na ponta para o usuário que está operando aquele dispositivo? Então a gente acabou migrando agora, né, para toda uma operação que é feita dentro de aplicativos digitais, né? Boa parte delas. Adriel, um bom, ótimo exemplo, cara. Se a gente for pular para um exemplo prático, eu trabalhei num desenvolvimento de um banco digital em 2018. Um verdinho aí. Já reduz para uns dois ou três opções possíveis, né? E Aham. eu trabalhei no desenvolvimento desse banco e uma das frentes de trabalho era onboarding, ou seja, a entrada de novos clientes. Desde que você começa a fazer o cadastro até você virar um cliente ativo. E a parte de UX começou a ir para o Gemba e a olhar passo a passo desse processo, desse formulário, né? Para entender quanto tempo levava de ponta a ponta e onde estavam os maiores pontos de fricção com o cliente. E a partir daí, fazer otimizações para quê? Para ter mais cliente na base. Para no final do dia, o negócio tornar mais rentável, mais lucrativo, né? Então você vai, você entende a dor do cliente no Gemba, no Lean Digital ali, né? Onde a coisa está acontecendo de verdade. Tem aplicativos hoje em dia que você instala que você consegue gravar o usuário utilizando com anonimização de dados. Então, você não vê o CPF da pessoa, você não vê nenhuma informação ali confidencial, dados pessoais, LGPD, tudo bonitinho, fica tudo opaco, oculto, mas você consegue acompanhar a tela do usuário, ele fazendo a operação em produção, em tempo real, de forma segura e sigilosa. E a partir daí, você conseguir ir tirando insights de negócios para resolver a vida do cliente e do negócio para ser bom para todo mundo, né? Então, acho que é um bom exemplo aí do Lean Digital conectado com o que você trouxe de banco, né? Da digitalização dos bancos. Uhum. E até um ponto que eu ia até colocar a respeito do Gemba, quando você fala numa indústria, ou até mesmo um serviço sendo prestado de forma física, é comum a gestão ir até o Gemba para verificar se o Gemba está precisando de ajuda, se tem algum problema, se precisa do suporte, vamos supor que não foi acionada uma cadeia de ajuda, né? E a minha pergunta seria justamente a respeito disso. Quando você tem o Gemba na parte digital, qual é o comportamento da gestão em dar suporte para o time? Ótimo ponto, Bruno. Eu vou até usar o mesmo exemplo aqui para a gente continuar na mesma linha de raciocínio. O que, o que eu vejo de muito diferente do Lean para o de Lean Digital é que no Lean, como você bem falou, muitas vezes é um copy-paste. Você já tem um modelo que é maduro, que funciona em escala, e você replica esse modelo. Quando você vai para o desenvolvimento de um banco digital, é tudo incerto, é tudo risco tecnológico. E não sou eu falando, é a lei do bem, se você for ver a lei de inovação no Brasil, ela reconhece que desenvolvimento de software, pela sua natureza, é de alto risco. Tudo é desenvolvimento experimental. E dada a natureza do desenvolvimento experimental, o time, que é uma outra forma de observar o Gemba, né? A gente pode ir para o Gemba do cliente usando o serviço Lean Digital, e a gente pode ir para o Gemba observando o desenvolvedor, a pessoa que está olhando para a experiência do cliente, a pessoa que está olhando para o produto, a pessoa que está testando o produto, que é o chão de fábrica da produção
daquele produto digital, no caso, o banco digital que a gente está comentando aqui. As pessoas que estão no time, elas precisam de ajuda. E um dos exemplos que eu ouvi foi, durante essa jornada de análise, alguém tem que pagar pelo aplicativo para poder você monitorar a jornada do usuário, para você saber onde estão os pontos de fricção. Senão o time está rodando no escuro. E muitas vezes é difícil para o time justificar, dada a natureza incerta do trabalho, como que eu vou investir no aplicativo que eu nem sei se vai ter retorno? Se eu posso ter outras opções aqui de resolver esse mesmo problema, por que que eu, como gerente, deveria pagar por esse aplicativo se eu nem sei se a gente vai realmente usar ele, né? Então, ó, o exemplo aqui do aplicativo de UX é um dos exemplos, mas tem N ferramentas digitais hoje que são necessárias para o time ter uma boa performance, e eles vão precisar disso muitas vezes sob demanda. Não vai dar tempo de esperar um ciclo anual de orçamento para ser aprovado, para em 2024 ter essa ferramenta. Já foi em 2024. O problema já não existe mais ou não precisa ser resolvido. Então, o Gemba do time poder puxar o cordão de Andon virtual, e a gente pode falar sobre isso também, né? O time poder parar a esteira e falar, preciso de ajuda, levantar a mão, e o gerente ir até onde observar os processos, observar como as coisas estão acontecendo, e poder fazer a cadeia de ajuda acontecer no mundo digital, é fundamental, né? É fundamental. E aí tem N ferramentas que a gente pode discutir aqui de como que isso pode acontecer, mas é fundamental que aconteça. Senão, o desenvolvimento de um produto digital, o Lean Digital, ele não funciona sem o Gemba. Esse E, aspecto de puxar a cordinha e pedir ajuda, ele já faz uma conexão com a gestão à vista, porque eu vou procurar traçar sempre paralelos, porque eu não sei também qual é a nossa audiência que está hoje online, que vai assistir depois esse vídeo pelo YouTube, mas quando a gente compara sobre a manufatura também, a gestão à vista, ela serve também como um posicionamento, um indicador para que aquele time saiba se ele está atrasado, está adiantado, seja porque ele está controlando um TAT, seja lá a forma como ele está fazendo. Mas serve também para a postura de um gestor ir até o quadro, avaliar como estão sendo feitas tratativas de possíveis desvios. Quando a gente joga isso para o Lean Digital, como que é feito isso? Como que a pessoa sabe se depois eu não estou falando de um projeto, estou falando de um estrutura. aplicativo, uma estrutura já entregue, né, e que já está rodando. Como que a pessoa sabe se ela está indo, aquele aplicativo, aquela solução está indo bem, não está indo bem, está atendendo ou não está atendendo? Há algum paralelo com gestão à vista para esse caso? Eu, eu queria aproveitar aqui e fazer mais uma conexão ainda, né? Imagine esse cenário que a gente estava falando aqui do banco, né? Quem é a primeira pessoa que puxa o andon ali? Vai ser o usuário, né? Então, cara, eu não estou conseguindo fazer aqui o meu Pix, por exemplo. E como é que ele puxa esse andon hoje no ambiente digital? Então, o que a gente está criando? Uma experiência digital para que ele levante a mão, ó, preciso de ajuda. Digitalmente, o que tem sido fornecido, né? Inteligências artificiais ali para poderem fazer talvez o nível 1. Mas, invariavelmente, a gente cai no nível 2 ali, né? Vai ser uma pessoa, um time, que vai estar de alguma forma atendendo aqueles chamados. E esse time, ele vai ter os seus controles de operação do processo de chamados internos, que é uma cadeia de valor também, né? Então imagina que caiu um ticket ali, né? Tem um usuário aqui que não está conseguindo fazer e passou por todos os filtros aqui e chegou no atendimento. Ali a gente começa a ter agora, talvez o link aí com a gestão visual do time que está trabalhando internamente para atendimento àquele cliente. Estou trazendo aqui um caso do banco, mas poderia ser qualquer outro, né? Então você muitas vezes vai ter um fluxo de processo acontecendo ali dentro, onde você precisa atender a demanda de um cliente, usando aqui a expressão usuário, porque a gente está falando de um ambiente digital, né?
nesse momento, o que que a gente vai precisar ter? Painéis, formas de entender quais são os chamados que estão demorando mais, né? Alguma forma do atendente ali dizer, cara, tá fora da minha alçada de capacidade, estou bloqueado, preciso de ajuda, né? E isso tudo a gente está falando de pessoas que estão trabalhando remotamente também, né? Hoje em dia. Então, como é que a gente cria uma visualização? E aí a gente entra no ponto-chave, né? Como é que eu visualizo o progresso dos trabalhos? Quantidade de trabalhos em andamento? Como que elas estão, se elas estão travadas ou não, né? Então a gente precisa ter um sistema de gestão à vista também digital. E aí, entrando nesse ponto aí, Adriel, você deu um exemplo de operação. E aí o Bruno falou, projeto ou operação, né? Eu já estou rodando ali, como que isso vai acontecer? Hoje eu vejo que cada vez mais tudo isso entra num mesmo critério que é serviço. Serviço. Então, eu tenho um time de operação que vai fazer o atendimento e vai fazer uma análise de nível um daquele problema do cliente e vai redirecionar? Tenho. Mas eu também tenho situações que eu vou ter que acionar um time de produto, que eu vou ter que acionar um time de um jurídico, que eu vou ter que acionar um time de tecnologia, né, de desenvolvimento, e por aí vai. Time de marketing, às vezes tem que ser envolvido. E cada uma dessas áreas, no final do dia, são serviços, né? São serviços. Os próprios projetos, hoje em dia, em muitas empresas, já têm uma cara de serviço. As entregas entram e elas vão saindo em blocos, em lotes menores de trabalho, permitindo que um time, por exemplo, entregue novas funcionalidades, como se fosse um projeto mais clássico, e, em paralelo, também cuide de demandas de manutenção, de suporte, que são coisas de produção, né? E assim como eu posso ter um projeto de um novo produto demandando uma análise do jurídico, que é um processo operacional. Então, tudo isso hoje em dia se mistura muito. E quando você fala de gestão visual, um dos problemas que eu vejo com muita recorrência nas empresas é não ter todos os times trabalhando num lugar único, tendo uma mesma gestão visual. Porque se cada um está visualizando num lugar diferente e esses lugares não se conversam, essa gestão visual, ela não é sistêmica, ela é localizada. E aí eu começo a ter melhorias Lean Digital localizadas e não sistêmicas. Começo a melhorar pontos que talvez não seja o ponto correto que eu quero melhorar. Talvez eu não deveria estar investindo em tecnologia, em eficiência da tecnologia. Talvez eu deveria ter investido lá no jurídico. Porque no global é aquele ponto que precisaria ser resolvido. É o maior gargalo. Embora tenham gargalos em todos os pontos. Geralmente tem em todos os pontos de alguma forma, em menor ou maior grau. Mas se você não tem uma visão holística, sistêmica, do todo, da gestão visual do todo, e você consegue conectar todos esses times numa gestão visual única, você não consegue tomar esse tipo de decisão. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, os maiores desafios que eu vejo hoje para ter essa gestão visual geral, sistêmica, holística, flexibilidade, facilidade, porque é difícil você encontrar um jeito de fazer gestão visual que seja adaptável para a empresa toda, né? E dois, a parte de métricas. Também, hoje em dia, as empresas sofrem muito com métricas. Vai tirar informação de todas as áreas para poder extrair os dados, manipular os dados, transformar esses dados para gerar painéis e relatórios que sejam úteis para essa tomada de decisão. Então, esses são os meus 2 centavos aí sobre o tema. Isso é legal, Luan, que tudo isso, né, começou com a necessidade de a gente conseguir visualizar um trabalho que é invisível. Quando a gente está falando de serviços e office muitas vezes, né? As coisas geralmente aconteciam de que forma? E-mail, né? Então muitas empresas ainda, né, materializam as suas demandas num inferno de e-mails, né? Cara, e-mail para tudo quanto é lado, com cópia para todo mundo. Você olha a caixa de entrada das pessoas, né? Lotados, né? E os processos se perdem, você não sabe mais se foi encaminhado, né, de uma área para outra, né?
Então, recentemente a gente começou a fazer um trabalho numa empresa de revenda de produtos. E assim, a cadeia de valor para um pedido sair lá de um representante até esse pedido estar sendo entregue lá no demandante, né? Tudo por e-mail e WhatsApp, né? Então o cara tirava um pedido num bloco, tira uma foto, manda por WhatsApp, aí a pessoa que é recepcionista pegava ali do WhatsApp, abria um e-mail para a área de faturamento, com cópia para a área de crédito. Aí a área de faturamento só podia começar a emitir a nota fiscal depois que o crédito desse um ok via e-mail. Então, assim, aquela confusão imensa, né? Então eu digo que no nosso mundo, o mundo digital, né, começou com uma tecnologia da 3M. Não sei se vocês conhecem essa tecnologia aqui. Cara, a gente começou, né, lá década aí final de 90, 2000, quando começou a surgir os quadros Kanban, né? Cara, então vamos fazer o seguinte, ó, cada demanda é um post-it que a gente prega na parede. E foi assim que a gente começou, né, a pensar formas de visualizar o trabalho. Então, opa, agora eu não preciso mais de um e-mail. Eu tenho aqui na sala, toda vez que alguém recebia ali uma demanda, eu boto um post-it aqui na primeira etapa de trabalho. E aí eu sei que eu fiz a análise, agora eu já ponho para a próxima fila aqui, né? Tem uma fila para a próxima etapa que é emitir o faturamento. Então eu comecei a dar visibilidade num formato analógico. Só que o que começou a acontecer também com isso, né, pessoal? A gente começou a fazer várias coisas interessantes, do tipo, eu preciso saber quanto tempo aquela demanda ela já está em andamento. Aí na época lá, a gente fazia o método da catapora. Não sei se você já ouviu falar disso, Luan. Que era isso aqui, ó. Para cada dia de atraso, a gente colocava uma bolinha no papel. Então, E um outro jeito que era colocar uma casca de banana. Esse era mais eficiente. ou seja, qual a banana que está mais podre é aquela que está mais atrasada, né? O pessoal Então, entregava rapidinho a banana podre. isso. Então você olhava para aquele quadro ali, né, cara? E realmente tinha. Eu já ouvi falar dessa também. Essa eu nunca cheguei a usar pessoalmente. Mas o da catapora, sim. Então, gestão à vista, né? Bate o olho ali, via em que etapa do processo aquele item se encontrava e quanto tempo ele estava ali. Mas aí tinha um outro desperdício, porque a gente tinha que pegar depois todos esses post-its e transportar esses dados para uma planilha, para um Excel, para poder tirar a métrica do processo. Qual que é o lead time aqui desse processo? Né? Qual que é a taxa de entrega, a vazão? Então, desperdícios, né? E aí começaram a surgir ferramentas digitais onde a gente começa a ver o processo e a ter essas métricas de forma todas digitais, né? Ferramentas baseadas em Kanban, ferramentas baseadas em gestão de processos, né? Talvez alguns conheçam aqui BPMS, que são Business Process Management Systems, ferramentas onde você desenha o workflow e transforma, né, esse workflow, esse fluxo de trabalho, né, em um processo vivo, com formulários reais, em tempo real e tudo, né? Então a gente começou a ter uma série de ferramentas para nos dar visibilidade digital de processos, né? Ter mais controle, em que etapa que está parado, quais etapas que tem estoque, né? Onde que eu tenho inventário, se eu vou fazer um value stream mapping, onde é que eu boto lá o meu mapeamento de inventário, né? A gente não conseguia ver essas coisas no mundo de serviços e mundo Office, né? Um aspecto interessante para a gente fazer uma relação ainda com a indústria e a parte digital, quando a gente fala na indústria, e aí você tem o Gemba, a gestão à vista física, e você tem algo que seja provido por software. O software ele tem fornecido uma riqueza de detalhes e tomada de decisão muito simplificada. Mas quando você olha ali que o Gemba ele está ali numa linha de produção, por exemplo, a pessoa acaba abandonando muitas vezes ali o digital e ela começa a dar muito mais vazão para aquilo que ela está lá no Gemba para ela poder tomar decisão. E aí é lógico que você tem diversas controvérsias, paradigmas ou não. A minha pergunta para vocês é o quê?
Quando a gente vai para uma empresa que basicamente ela está trabalhando com a parte digital, como que funciona esse acompanhamento? Hoje, se a gente está falando, muitas pessoas estão trabalhando de forma híbrida. Tem funcionado bem o sistema híbrido com as reuniões, avaliação de fluxos, gestão à vista, andon, ali no mundo virtual, ou as equipes tendem a preferir essa tomada de decisões quando elas estão em conjuntas num escritório, por exemplo? Olha, em termos olhando para a ferramenta ali, vou usar o exemplo do jurídico, né? A gente está falando um pouquinho aqui das outras áreas. O jurídico, eu estava numa empresa que eu era responsável por tecnologia e o jurídico falava que o sistema tinha sido implementado lá de BPMS, não servia para nada, porque o fluxo não refletia o fluxo real deles, porque estava 2 anos implementando o projeto, eles não aguentavam mais implementar projeto, e porque não dava visibilidade das métricas que eles queriam. Então, no final das contas, não resolveu o problema, a implementação do sistema, porque era muito engessado, né, aquilo ali. Então, acho que o primeiro ponto é ser fácil de usar para essas áreas. Ser fácil de você ir lá e mover o cartão, de você ir lá e atualizar e refletir o seu real fluxo de trabalho. Porque se não for, as pessoas não vão usar. Elas vão deixar de usar. Elas vão preferir o e-mail. Elas estão acostumadas com o e-mail. Então, se você quer ter a métrica, se você quer ter visibilidade de fluxo, se você quer ter um Lean Digital, um Gemba no mundo Lean Digital, uma gestão à vista no mundo Lean Digital, você precisa ter uma ferramenta que seja adequada à necessidade das pessoas, né? Esse é o primeiro Então, ponto. permite até eu fazer uma consideração. Você acredita, então, que muitas vezes a gente está querendo migrar para o Lean Digital, tentando fazer um Frankenstein com o que a gente tem, absorvendo o novo, sem tomada de decisões, como essa que você tá falando, eu permaneço com aquilo que é digital, que não está funcionando muito bem, trago algo que vai me ajudar e vai resolver, acabo não substituindo o antigo e, por fim, eu fico meio perdido nessa situação. Porque isso é muito, extremamente É comum pior que isso. para É pior. isso. Até me mexi na cadeira aqui, porque é pior que isso, Bruno. É A duro. pessoa, o jurídico, sai de um cenário, de um processo A que funciona hoje do jeito que funciona, com seus defeitos, suas qualidades. Com aqueles Eles monte de querem, e-mail, né? eles querem ir para o processo B, que eles acham que é o processo ideal, porque eles mapeiam o cenário desejado futuro, que é o ideal na cabeça deles. Aí eles pegam uma ferramenta X e tentam encaixar no processo, só que não funciona daquela forma. Então eles têm que adaptar o que na cabeça deles é o ideal ao que a ferramenta pode fazer. E aí, meu amigo, ninguém mais se entende, vira uma loucura, uma completa desalinhamento de comunicação. Então, Sim. o que geralmente eu recomendo quando você está levando o pessoal para uma nova ferramenta, para um novo processo, para um novo local de trabalho? Vai do jeito que você está hoje, melhora a partir do que você tem hoje, um passinho de cada vez. Qualquer coisa na sua vida, se você faz duas mudanças em paralelo, se der certo, você não sabe o que deu certo. Se der errado, você também não sabe o que deu errado. Se você faz uma de cada vez, você tem muito mais controle. E a adaptação das novas pessoas em novos processos, novas ferramentas, novas culturas, novos jeitos de trabalhar, é o Kaizen, não é o Kaikaku. O Kaikaku sempre vai gerar mais ruído. Então, eu sempre recomendo ir dessa forma, a partir do que você tem hoje, aos pouquinhos. Em relação ao híbrido, o que eu vejo hoje é que as pessoas, cada vez mais, não é opcional. Por mais que voltou uma parte do pessoal a trabalhar no escritório, mesmo no mundo Lean Digital, ainda assim, não é opcional. Ninguém vai voltar a ter o quadro na parede, porque embora 60% da equipe está no escritório num determinado dia da semana, os outros 40% não estão. Então a informação tem que estar de qualquer forma, em algum lugar, na internet, que seja acessível, público, para as pessoas conseguirem visualizar o trabalho, tem que estar lá, tem que estar no local acessível, né? Então, mesmo no mundo híbrido, não é mais opcional você ter uma gestão visual digital.
não é mais opcional. E cada vez mais as empresas que eu vejo que estão conseguindo andar bem, amadurecer em termos de cultura, de jeito de trabalhar, de eficiência, de eficácia, elas estão usando o presencial para colaboração, para ter novas ideias, para celebração, para tomada de decisões difíceis, porque realmente faz sentido estar presencialmente juntos, né? Agora, tomou a decisão, resolveu, fez o que tinha que ser feito ali de ideias e tudo mais, vai atualizar a gestão visual online, a gestão visual digital, né? Não tem jeito. É. Mesmo porque uma das coisas que eu vejo que dificulta muito, né, é a forma como a liderança age sobre essas questões, né? Então a gente, ao implantar a gestão visual em muitos times, a gente vê que é normal muitas pessoas, principalmente no começo, se sabotarem, né? Causarem um problema para elas mesmas. Ah, cara, eu não atualizei o meu card aqui, não coloquei um novo card, o cliente me pediu aqui uma demanda, mas não registrei, né? Então é uma questão cultural. Então uma das coisas que a gente trabalha muito com as lideranças é que nas reuniões diárias, né? Cara, a verdade é o que está no board, seja ele digital ou físico, né? Porque eu preciso manifestar visualmente um trabalho que é invisível. Se ele não está ali, ele como se ele não existisse, né? Então, aí é uma questão comportamental que precisa ser tratada, né? Vou até usar o seu exemplo, Adriel. A minha parte comercial, né? O meu gerente que cuida do comercial, eu cobro ele todo dia. Se o pipeline no CRM, né? O fluxo de vendas não tiver atualizado, não existe o que você está me falando. Por mais que o trabalho dele seja ir na reunião, o almoço, conversar no evento, conversar com as pessoas presencialmente, se no final do dia você não alimentou a gestão visual ali no CRM, na ferramenta que você estiver usando, Uhum. para mim não existe. É como se Sim. tivesse ali, de fato, a necessidade de você transformar tudo num processo que até então você não tinha essa necessidade, porque você faz tudo pelo e-mail. Só que o e-mail é extremamente falho. É. Na verdade, a gente está com o e-mail há muito tempo e ele está sobrevivendo ainda por muito tempo. Creio eu que ele já deveria ter dado algum fim nele ou diminuído o alcance dele para muita coisa, porque é quase que uníssono a voz que todo mundo odeia abrir uma caixa de e-mail e tá lá zilhões de e-mails, e-mails que não precisariam, Uhum. perguntar sobre coisas pelo e-mail. E quando você traz esse sistema de gestão à vista por sistemas, você questiona a boa utilização de um e-mail com uma melhoria, né? Você sabe se está adiantado, atrasado, quem precisa de ajuda, o status, com quem está, como está. Uhum. Ô, Bruno, No e-mail, né, por exemplo, como é que você sinaliza no e-mail que você está com um problema? Você vai talvez encaminhar aquele e-mail para um chefe, ou você não vai usar o e-mail, você vai ligar para ele, vai mandar um WhatsApp. Então você precisa sair daquele ambiente ali para poder dar a prioridade, porque numa caixa de e-mail, como é que você entende o que é prioridade, né? O que está agarrado? Quando você tem uma ferramenta de gestão visual, não, você vai lá e marca um card, por exemplo, cara, bloqueado, você pode fazer com que aquilo ali gere um alarme, o gestor ali numa cadeia de ajuda receba um SMS na hora, piscando no telefone, né? Então, realmente, assim, você trazer essa camada de gestão digital com as ferramentas que a gente tem hoje, e aí o Luan falou muito bem, pessoal. Eu trabalhei desde 2012 com sistemas de BPMS. Caso rápido, né? BPMS, a ideia era a gente conseguir construir processos muito rápidos digitais. Ele é basicamente uma plataforma de programação, né? De desenvolvimento de baixa codificação, mas mesmo assim, a maioria das empresas tratou isso como projetos de software que levavam meses para você entregar um processo funcional para o teu cliente. E aí o processo já mudou, e para você mudar, você precisava pagar de novo para o cara fazer as alterações, né? E a mentalidade de entregar sempre grandes coisas ao invés de entregar coisas pequenas. Então hoje a gente está caminhando de novo para uma forma assim, cara, como é que eu começo com o meu processo, eu desenho ele agora e ele já está funcionando digitalmente? Aí que a gente precisa ter
ferramentas que nos ajudem a visualizar o processo. E não vai ser a visualização mais perfeita, com todos os caminhos possíveis e tal. Não. Eu preciso ver só o que está acontecendo e minimamente representar como é o meu processo, né? E até indo nesse caminho da gestão visual, ainda no caminho da gestão visual, mas uma perspectiva um pouquinho diferente, ainda voltando para vendas, isso me lembrou um outro aspecto. É, ainda converso com indústrias e vendedores de indústrias que têm um caderninho. Não é nem e-mail, tem um caderninho ali anotado, todo mundo bonitinho, os pedidos estão ali. Não tem o caderninho? Tá? Eu acho que tem muita gente aqui que se identifica ou conhece alguém que ainda tem um caderninho, que trabalha ali com um caderninho. Então, É, ao mesmo tempo, acho que todo mundo aqui, e eu me incluo nessa, anota tarefa em algum lugar. E não está visível para a empresa o que você está fazendo. Em algum grau. Alguns é 95%, outros é só 5%. Mas eu tenho a minha lousa aqui do lado, que tem umas coisinhas que eu preciso fazer que não estão visíveis para o meu time, para o meu líder, né, para o meu cliente, às vezes. Então, em algum aspecto, né, em algum grau de intensidade maior ou menor, todo mundo aqui tem trabalho invisível e não permite a gestão visual plena. E quanto mais gestão invisível, menor gestão, né? Menor tomada de decisão da gerência, dos executivos da empresa. E tem um outro problema também. Você fica refém dos colaboradores que trabalham dessa forma. Porque você está lá no caderninho dele, se amanhã ele for para o concorrente, você não tem acesso àquela informação. Foi embora com ele. Então você fica refém daquela pessoa. Você não tem gestão, você não consegue tomar decisão e você não está realmente tendo propriedade dos seus clientes, dos seus negócios, dos seus projetos, dos seus processos, né? Eu acho que é fundamental aí ter a gestão visual o mais otimizada possível, sabendo que nunca vai ser 100%. Muito bom. Vocês acreditam que esse aspecto muitas vezes é cultural, é de geração, ou simplesmente a gente evita compartilhar algo num sistema que todos possam ver pela forma que a gente está sendo liderado? Se eu estou sendo liderado por alguém que busca culpados, logo eu não exponho os problemas. Se eu sou liderado por alguém que busca a solução dos problemas, as causas, e eu não sou penalizado, eu demonstro isso. Isso eu trago até, você falou do caderninho, eu trago para uma história minha mesmo. Eu abri um empório aqui na cidade, e aí eu falo para o pessoal que nos ajuda no empório, falo assim, olha, tem um arquivo lá, vocês podem preencher qualquer dificuldade que vocês tiverem, que uma vez ou outra eu acesso o computador lá do empório e vejo que está anotado. Ou lança também no grupo de WhatsApp, às vezes a gente pode ajudar de alguma forma, tal. E eu sou apaixonado pelo Lean, eu falo coisas de Lean, inclusive para o pessoal que nos ajuda. Mas não tem jeito. Cada pessoa tem um caderninho e cada caderninho tem diversos problemas. E quando troca de turno, os problemas ficaram no armário da pessoa. E aí eu me pergunto, eu falo assim, e às vezes a pergunta é, poxa, será que eu penalizei alguma vez? Será que é de geração? Será que essa geração ainda, que o pessoal que está trabalhando com a gente não é o pessoal da nova geração, é o pessoal mais velho? E o que que vocês acham? Qual é a opinião de vocês que estão aí no mundo digital aí, por a sua grande maioria, o que que vocês avaliam por a gente permanecer com os caderninhos? talvez eles nunca vão ser eliminados mesmo 100%, né? Mas eu diria que uma boa parcela, Bruno, tem a ver sim com o estilo de liderança, né? É claro que quando a pessoa tem um comportamento de não revelar algo, um problema, é porque ela encara aquilo como uma coisa ruim mesmo. E o ambiente onde ela está inserida talvez faça com que ela tenha cada vez mais medo de fazer isso, né? A gente fala muito de capital social, segurança psicológica, né?
Então, talvez a liderança, ela mesma tenha que mostrar suas fragilidades, né? Como um exemplo, né? Do tipo, cara, eu fiz uma coisa errada aqui, mas eu aprendi, né? Coisas que estimulem as pessoas a revelar os problemas, né? Cara, tô com um problema, que não tá legal. E ser bonificado, né? Seja por elogio, seja por qualquer forma, aqueles que trazem de fato, né? Os seus problemas, né? Mas eu acredito que é uma dinâmica social complexa, na verdade, né? É, existe o fator da liderança, mas acho que não invalida, sabe? Geração, cultura da pessoa, como é que ela era tratada em casa, né, cara? Pô, se eu contar pro meu pai que eu tirei nota baixa no boletim, tá ferrado. Mas poderia ser o contrário, né? Pô, filho, que legal, você tirou nota ruim aqui, vamos entender qual é a causa, a raiz do seu problema, vamos fazer aqui uns 5 porquês para a gente entender onde é que está o problema. Então, se a pessoa veio de uma cultura onde a estimulava a analisar e resolver os problemas, legal. Mas talvez a gente tenha que começar a fazer isso muito dentro das empresas, do ambiente de negócio, né? E aí entra o papel fundamental da liderança, pelo menos minha percepção, né? Vou só voltar para a base do Lean. Respeito às pessoas. Se É, houver respeito às pessoas, a gestão visual, ela não será lean e ela será tóxica. E aí será visualizado o que for de interesse para a autopromoção da pessoa, ou do time, ou do que está sendo feito ali, mas não será usado para o efeito aqui que a gente está buscando, que é de buscar uma eficiência operacional maior para a empresa, de buscar uma lucratividade maior para a empresa, de buscar clientes mais felizes, de buscar um time que tenha uma carga de trabalho mais equilibrada, né? Se não houver respeito às pessoas na base, todo o resto cai por terra. Não adianta framework, método, ferramenta que não vai funcionar. Muito bom, pessoal. A gente chegou ao nosso fim da nossa live, o tempo voou. Eu queria pedir para vocês deixar o contato de vocês, até se vocês puderem falar um pouquinho da Luan Cambanese, o Adriel da Arc também, e as considerações finais. Agora inverte, né, Adriel? Você começa. tá bom, Ordem beleza. alfabética. Tá bom, pessoal, vou colocar aqui no chat, daí de repente depois, Bruno, se você quiser também colocar lá na descrição do vídeo, no YouTube, fica legal também. Tá bom? Então, pessoal, falando um pouquinho aqui da ARC, né, a nossa empresa, ela está na consultoria, na parte de gestão digital, né, Lean Digital, e temos também muitos treinamentos de método de gestão visual, né? A gente é um provedor de treinamentos oficiais da Kanban University, que trouxe para o trabalho virtual, o trabalho do conhecimento, muitas práticas relacionadas aí ao pensamento Lean para esse mundo do trabalho do conhecimento. Então, por exemplo, um dos primeiros treinamentos oficiais que a gente tem ali é o Kanban System Design. Como é que você projeta um quadro, né, ou um sistema Kanban? Dentro desse sistema a gente tem um quadro, né? Não é só o quadro, mas como é que eu projeto um quadro de visualização? Que atributos eu coloco? O que eu utilizo para demonstrar prazo, um andon, uma urgência? Como é que eu mostro dependências entre outras áreas? Então, como é que você projeta um sistema como esse, né? Então, esse é um dos treinamentos que a gente tem ali, muitos também voltados para a parte de cliente, né? Experiência do cliente, como é que a gente constrói um serviço apto a atender os clientes, olhando principalmente que agora o cliente é o grande protagonista, né, dos nossos serviços. Além das consultorias que a gente aplica também nas organizações. Em uma delas, a gente também utiliza a ferramenta da Kanbanize. Aí eu pedi para o Luan falar um pouquinho mais aí. Show de bola. Já compartilhei meu contato aí com vocês, o link também da Cambanais Brasil. Como eu contei para vocês um pouquinho, venho do mundo de tecnologia, já testei todas as ferramentas que vocês podem imaginar, já fiz implantação de ferramenta, já sofri bastante nessa vida. Trabalhei muito com gestão de projetos também, e desde a faculdade, minha tese lá de conclusão do curso foi sobre
PMI, né, o PMBOK, junto com o Scrum. Então, lá em 2000 e pouco. Então, eu sempre fui apaixonado por tudo isso e encontrei na minha carreira o Kanbanize como a melhor solução que eu vejo hoje para Lean Digital, gestão à vista, uma boa Gemba nesse contexto todo. Foi a melhor solução que eu encontrei até hoje, por isso que eu vim para cá fazer o projeto que a gente faz hoje, de encontrar novas formas de fazer gestão, de compartilhar conhecimento com as pessoas, né? E que tudo isso seja feito de uma forma muito fácil de usar e ao mesmo tempo que dê um poder muito grande para a empresa conseguir chegar onde ela quer, né? Alcançar seus objetivos. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, depois eu fico à disposição. E se alguém me convencer que tem uma ferramenta melhor que o Camarás para tudo isso, eu pago ingresso para o próximo Fórum Nacional Lean aí. O desafio está lançado. Oi, gente, eu quero agradecer a participação de vocês, pessoal que está aqui online com a gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham levado algum insight a respeito da jornada Lean de vocês. O Luan e o Adriel deixou o contato aqui, vale a pena depois fazer contato com eles, trocar mais ideias, benchmarking, estejam à vontade. Eu deixei aqui também a divulgação do nosso próximo evento, que vai acontecer agora em Recife, na semana que vem. Se você está interessado em ir e ainda não fez sua inscrição, eu deixei meu contato, fala comigo que eu posso conseguir um cupom de desconto para vocês. E já antecipando, logo depois de Recife, a gente vai estar em Belo Horizonte, no dia 9 de novembro. Inclusive, a gente vai ter case de Lean Digital, bom case de Lean Digital. Vai estar o pessoal lá da Kanbanize também, compartilhando um pouquinho sobre a experiência deles. Então é isso, pessoal. No mais tardar amanhã, vocês já encontram no canal do YouTube do Grupo Lean esse vídeo que vocês podem compartilhar. Obrigado, pessoal. Valeu, Tchau. um Aí, abraço, pessoal. pessoal. Valeu.